Antes, a gente já está gravando, mas uma breve meditação para o início do nosso estudo e do nosso encontro é sempre interessante. Eu os convido, então, se quiserem, por um instante, fechar os seus olhos. Uma alegria poder voltar a estar com vocês, meus queridos amigos e irmãos da Sociedade Teosófica. É realmente uma oportunidade única que se descerra diante dos nossos olhos, cada momento em que temos a oportunidade de voltar a nos encontrar. E se fisicamente esse encontro não se faz possível, a possibilidade de nos revermos virtualmente nos desvela que, ainda que distantes, somos filhos e irmãos de um mesmo Pai e Mãe universal. E estamos juntos, ainda que não ao toque das nossas mãos. E juntos seguimos buscando fazer o que nos cabe em todo momento e em cada instante. Esses nossos encontros de quintas-feiras têm sido dedicados a uma reflexão que vem sendo feita aí nas últimas semanas, estamos na nossa 7ª semana, focados no karma, no dharma e na reencarnação. A maior parte dos nossos encontros ficaram tratando de aspectos gerais do karma. Em um dado momento começamos a fazer um estudo do dharma, ao qual voltaremos ainda com uma busca de aprofundamento, e também trataríamos em momentos futuros da reencarnação. Para esse nosso encontro, nós pensamos em manter um formato de painel que será aberto pelo Igor, que vai ter uma sequência comigo e que vai ter uma finalização com a Sandra, passando por um material conhecido como Aforismos do Karma, apresentado por um teosofista que faz parte muito diretamente da história da Sociedade Teosófica desde a sua fundação, chamado William Pan Judge, que deixou aí uma bibliografia vasta, inclusive o Oceano da Teosofia, que recém foi lançado em português pela editora Teosófica, e que num dado momento dos seus escritos, vários deixados, escreve sobre os aforismos que teria recebido do karma. Quando a gente fala de aforismos, nós estamos falando de pequenas sentenças, pequenas ideias acerca de um tema geral. E as pequenas ideias apresentadas no modo de sutra ou de aforismo é uma forma tradicional, especialmente de aprendizado no Oriente, onde pequenas sentenças chegam até os nossos olhos, instigando nossa mente a tentar compreendê-la sem necessariamente um esclarecimento que nos faça apenas receptivos, indolentes, tentando compreender alguma coisa, com um auxílio exclusivo de outro. Não, quando nós falamos de sutras ou de aforismos, nós somos convidados a pensar juntos e a partir daquela conceituação ou daquele chamamento ou daquela provocação, buscar compreender mais claramente com o nosso discernimento e com o nosso raciocínio. Judge, quando escreve sobre os aforismos, diz: essas ideias chegaram até mim e passaram pelo crivo da minha reflexão, e eu agora vou as apresentar. Muito brevemente, vocês sabem, meus queridos, que a sociedade foi fundada por um grupo de 17 pessoas, e nós normalmente lembramos de Blavatsky e de Olcott, mas junto com essa dupla tinha ali um jovem irlandês migrante da Europa para os Estados Unidos, depois advogado, chamado Judge, e que dedicou todo o esforço da sua vida à causa da teosofia e ao trabalho dos mestres que inspiram a fundação desta sociedade. Chegou a ser vice-presidente mundial da Sociedade Teosófica e, sem desfocar daquilo que nos traz a esse encontro, muito rapidamente apenas uma apresentação de teosofia nas palavras de Judge. A teosofia é um oceano de conhecimento que se estende de um extremo a outro da evolução dos seres sencientes e do cosmos. Insondável em suas partes mais profundas, exige o máximo das mentes mais poderosas. Entretanto, é raso o suficiente em suas margens para ser entendido por uma criança. A teosofia é a ciência das ciências. Por isso tem sido chamada de religião-sabedoria.
não é uma crença ou um dogma formulado pelo homem, mas é o conhecimento das leis que governam a evolução dos componentes físicos, astrais, psíquicos e intelectuais na natureza e no ser humano. Judge nasceu em 1851, estava lá com seus 23, 24 anos no momento de fundação da Sociedade Teosófica e viveu um curto espaço de tempo, até 1896. Entre outros dos seus esforços, possibilitou tornar realidade o chamado Parlamento Mundial das Religiões, que ocorre em Chicago, ainda no século XIX, antes mesmo do surgimento da ONU, certo? Lá estiveram presentes Vivekananda e várias outras pessoas partilhando com o Ocidente um conhecimento que vinha do Oriente, papel fundamental no qual a sociedade teosófica passa a exercer uma atividade quando se propõe a ser difusora da teosofia. Então, um aforismo sobre o karma, material apresentado por Judge, tem por propósito nos apresentar o funcionamento desta lei de retribuição, de plantio e de colheita. Deixa eu abrir aqui. Para passar em seguida a palavra ao Igor, Judge teria dito que naquele final do século XIX, por ocasião do Parlamento Mundial das Religiões, a palavra karma sequer era muito conhecida do ser humano ocidental. E nós podemos imaginar o quanto essa história mudou agora que nos encontramos no século XXI e nós temos uma ideia, às vezes até muito banalizada, acerca do que seja o karma. Tem uma carta famosa, e o estudo das cartas dos Mahatmas vem sendo feito nas segundas-feiras, a carta 88, nos fala que vai definir, então, aqui também teosofia como um estudo das causas pelas suas consequências e das consequências pelas suas causas. Quando nós vemos essa passagem, percebemos que o estudo da lei do karma torna inevitável como um assunto de entendimento daquele que busca compreender a filosofia esotérica. A tarefa de conhecer um modo concreto através do qual as ações e os seus resultados interagem na prática nos diferentes níveis ou dimensões da vida é o tema de estudo da lei do karma, aqui apresentado nesses 31 aforismos, os 10 primeiros apresentados então a partir de agora pelo nosso querido Igor Câmara. Obrigado, Otávio, pela breve apresentação. Boa noite a todos os irmãos que aqui estão. E essa reflexão que Otávio nos convidou a fazer nos faz com que nós possamos ter um entendimento mais profundo sobre a vida e as relações humanas. Quando nós paramos para estudar de forma profunda como funciona a lei do karma, a lei, né, da colheita, como a gente estava vendo ainda há pouco, mais a gente consegue entender a importância da gente viver uma vida com valores, com um entendimento mais profundo das nossas ações, reações, e muito mais do que isso. Um entendimento mais profundo sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, sobre a forma que nós vivemos a vida. Porque há da gente lembrar como funciona a lei do karma, né? Como é que ela pode ser relacionada, para que a gente possa fazer uma pequena apresentação. Ela está classificada de 3 formas, né? O karma, que não começou a produzir, talvez pelas possibilidades, pela situação daquela alma reencarnada. Isso para quem acredita em reencarnação, porque Serginho, nosso presidente, ainda há pouco falou que nada que a gente fale aqui é para ser colocada como verdade ou como mentira. Nós estamos aqui fazendo uma reflexão de acordo com os nossos estudos,
com os nossos entendimentos, com a nossa busca, né, dessa sabedoria perene. Então, cada um de nós, estudantes de teosofia, temos que pegar essa literatura, esse conhecimento e se debruçar, meditar. Nos aprofundando cada vez mais nessa literatura, nós vamos começar a ter um entendimento mais profundo. E alguns links, algumas percepções mais profundas poderão surgir na nossa mente. Isso é muito importante, porque a beleza da teosofia é essa percepção, esse acesso a essas verdades perenes. E em um determinado momento da sua vida, quanto mais você vai estudando, mais você vai criando entendimento, você vai conseguindo ter lances, véus dessa verdade perene. E poderá chegar a uma determinada perspectiva, em uma determinada experiência, que você possa perceber, por exemplo, isso acontece com várias pessoas, você consegue ver uma perspectiva de vidas passadas, por exemplo. Isso não é tão incomum como a gente pensa. O problema maior, por não ser tão comum, é justamente porque existem muito poucas pessoas debruçadas e com responsabilidade no seu caminho espiritual. Debruçadas para conseguir entender mais profundamente o sentido da vida. Quanto mais nós nos debruçarmos, quanto mais nós estudarmos, mais essas verdades, essas perspectivas mais profundas da existência estarão ao nosso alcance. Certo? Então, nós falávamos, existem 3 tipos de karma, né? Aquele que ainda não veio, pelas situações que a vida ainda não proporcionou, o karma maduro, né? Aquele que está operando, né? Que está sendo produzido e gerado daquela determinada existência. E também o karma, né, que começou a ser produzido por nós agora, nesse momento. Ou seja, se você tem um pensamento de inveja, você está operando isso. E isso gerará um efeito em um determinado momento da sua vida. Só que muitas vezes a gente não se dá conta. Por isso o estudo da teosofia nos ajuda nesse processo. A gente começa a entender, interagir com a nossa vida de forma mais profunda. E a gente vai perceber que alguns tipos de vícios, alguns tipos de atitudes que cometíamos alguns tempos atrás, a gente vai começar a se questionar e vai perceber, epa, eu estou indo para um caminho que não vai levar, não irá me levar à felicidade, a um equilíbrio, a uma paz, ao amor, à compaixão. Todas essas virtudes estão em nós e são produzidas por nós. Então, quando nós entendermos cada vez mais esses processos, mais fácil será a gente interagir com a vida e perceber, epa, esse caminho não é um caminho que vai me levar a um caminho de bem-aventuranças, a um caminho de paz, de equilíbrio. Epa, que pensamento foi esse aqui que eu pensei? Vamos refletir, analisar, perceber onde é que está os equívocos dentro de mim para que eu possa gerar toda a energia necessária para que haja uma transformação dessa mazela, desse equívoco, dessa dor. Porque esses efeitos, meus irmãos, serão produzidos até que nós resolvamos. E nesses aforismos, como o Otávio falou, a gente vai refletir sobre isso. E depois eu quero dar alguns exemplos para vocês, porque eu acho que engrandece. Então vamos começar, já que o tempo é bem curto, né? A gente só tem 20 minutos, para que a gente possa falar sobre os 10 e eu quero depois falar sobre alguns exemplos, ok? O primeiro aforismo, a gente pode ver aí na tela. Não há karma a menos que haja um ser para criá-lo e para sentir os seus efeitos. É a questão, né, da nossa interação quando nós reencarnamos. Por estarmos aqui reencarnados, né, nós estamos gerando ações que produzirão efeitos. Então, a perspectiva de que a importância dessa vida é fundamental. Na verdade, existe um dos aforismos mais na frente que vai falar sobre isso, né? E esse livro que o Otávio falou, eu estou com ele aqui na mão, fazendo já a propaganda, ele é muito interessante, porque ele fala desse oceano que é a teosofia, de uma forma bem simples. E o Judge tem uma passagem que aqui fala, que eu quero para poder fazer uma reflexão sobre esse primeiro aforismo, ele fala assim, do livro A Luz da Ásia.
Página 144. Irmãos meus, a vida de cada homem é consequência do seu viver anterior. Os erros passados trazem pesares e infortúnios. O bom passado traz bem-aventuranças. Esta é a doutrina do karma. Veja. Então, ao estarmos aqui, nós estamos sendo coautores e totalmente responsáveis pelas ações e por tudo aquilo que nós já vivenciamos em outras vidas e nessa vida agora. E essa interação, essa alquimia que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Otávio, pode, já que você está com o leme aí, pode passar para o segundo aforismo. Então, o segundo aforismo, o karma é o ajustamento das leis, ajustamento dos efeitos que fluem das causas. E durante este ajustamento, o ser sobre o qual e através do qual ele ocorre, experimenta dor ou prazer. E aqui vem a nossa reflexão, meus irmãos. Porque muitas das vezes nós operamos com a vida buscando prazer, e esse prazer, que aparentemente é para que a gente seja feliz, é através de um equívoco, são através das necessidades de desejos que nós queremos operar e realizar. Desejos muitas vezes vinculados com a nossa personalidade e com os nossos apegos, fazendo com que se produza um efeito nessa vida ou em uma vindoura que teremos que responder. Ou seja, é uma lei do ajustamento. Então, quanto mais nós percebermos como funciona e opera essa lei, mais fácil vai ser o nosso bem viver, o nosso bom viver, como o texto que eu ainda há pouco li. Muitas vezes as pessoas se questionam, né? Eu mesmo tenho um exemplo na minha empresa, né? Eu tenho um funcionário que ele é uma pessoa muito inteligente, responsável, mas várias coisas na vida dele dão para trás. Em uma época dessa, ele conversando comigo, ele gosta também de espiritualidade, e ele se questionando, né? Reclamando um pouco sobre as situações, que nada dá certo e tudo mais. E eu falando com ele, meu querido, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar de reclamar. Porque a reclamação, na verdade, não ajuda em nada, muito pelo contrário, atrapalha. O que você tem que pedir é força. Meu Deus, o divino em mim, me ajuda a superar essas situações. Que o aprendizado dessa situação que estou passando agora possa ser salutar e que eu possa, assim, evoluir. Que eu possa, assim, encontrar, apesar das situações adversas, a felicidade, o equilíbrio. Então, uma das chaves é esse trabalho interno que todos nós temos que fazer. Porque nós somos os alquimistas de nós mesmos. Então, se nós não fizermos esse trabalho interno, nas mais leves e diminutas reflexões e pensamentos, mais difícil será o nosso trabalho e a nossa mudança de patamar espiritual, de perspectiva. Porque o interessante no caminho espiritual é justamente isso. Quanto mais nós vamos trabalhando o nosso ser, as nossas reflexões, o nosso espírito, mais nós nos elevaremos. E vários tipos de reflexões, discussões ou problemas de relacionamento, sejam lá quais forem, mais fáceis serão as nossas tomadas de decisão. Mais fácil nós enxergaremos a situação com um patamar mais profundo. Nós costumamos dizer que aí está a sabedoria, aí está a perspectiva mais profunda. Deixaremos então de estar discutindo, tendo alguns tipos de reatividades, reações totalmente equivocadas, autômatas, ou seja, automáticas, para determinadas situações. Mas para que isso ocorra, nós temos que entender essa lei para que a gente possa interagir de forma mais profunda. Então, esses prazeres e essa dor, muitas vezes, são os resultados equivocados das nossas ações. Sejam em outras vidas, eu falando com ele, comentei, você não sabe o que você fez em outra vida. Será que em outra vida você não foi um algoz? Será que em outra vida você não enrolou outras pessoas, ludibriou?
Será que em outra vida você não cometeu alguns equívocos que nessa vida agora você está resgatando, tendo a oportunidade maravilhosa de resgatar, perceber a importância de ser uma pessoa correta? Situações vão passar na sua vida, como você está interagindo com elas e nas dificuldades. Então, tudo isso faz parte do processo. E eu costumo falar sempre para alguns colaboradores lá da empresa, ó, quando acontece alguma situação difícil, que a pessoa fez alguma coisa equivocada, veja bem, hoje eu estou aqui desse lado da mesa, mas vamos fazer o trabalho contrário. Vocês vão estar aqui do meu lado e eu vou estar aqui no seu lugar. Se eu tivesse feito isso que você fez, vamos dizer que a pessoa cometeu um equívoco ético, roubou, por exemplo, você iria gostar? Você faria o que se estivesse na minha situação, a gente fazendo essa troca de cadeiras? Então, essa perspectiva mais profunda vai nos ajudar a entender que nós vibramos e somos aquilo que nós estamos no mundo, fazendo no mundo. Ok? Vamos passar, porque eu quero dar alguns exemplos para vocês aqui. O karma é uma tendência do universo no sentido de restaurar o equilíbrio e opera incessantemente, sem desvios e sem erros. A lei é divina, então não comete erros, não comete falhas. Então vocês vejam a importância do processo do autoconhecimento. Como temos a importância de estudarmos esses livros de espiritualidade profunda para que a gente possa transformar a nossa vida agora. Porque parando para refletir, meus irmãos, pensem, às vezes as pessoas têm aquela vida, trabalham, têm os filhos, reproduzem, chegam na velhice, construíram algum patrimônio ou não, material, e morrem. Quando a gente começa a estudar a espiritualidade, quando a gente começa a pegar livros como esse de forma séria, nós começamos a entender o processo de transformação, de autoconhecimento que nos levará a um novo patamar de percepção da vida. E as situações vão chegar, sejam elas provas, né, ou situações que a gente possa transformar, vindas do nosso livre-arbítrio, da nossa possibilidade de ajudar, por exemplo, a transformação de uma comunidade ou da nossa família. A gente vai conseguir utilizar esses recursos da melhor forma possível. Então, para que isso ocorra, a gente tem que ter sabedoria. Para que isso ocorra, a gente tem que ter o autoconhecimento. E a lei do karma é uma das leis mais fundamentais para que esse processo possa existir na nossa vida. Vamos continuar. Número 4. A aparente interrupção na restauração do equilíbrio se deve ao ajustamento necessário à perturbação em algum outro ponto, lugar ou foco, que é visível apenas ao yogi, ao sábio ou ao perfeito observador. Portanto, não há interrupção, mas apenas um ocultamento do campo da visão. Então vejam, quando a pessoa consegue trabalhar o seu espírito de forma a se tornar uma pessoa mais sábia, mais fácil será a sua interação consigo mesmo. Mais fácil a pessoa vai perceber que está indo em um desvio e tem a condição de se resguardar, de trabalhar através da força da sua vontade, indo para o caminho que leve a uma coerência maior de viver. Porque ela já sabe que aquele caminho que o desvia da meta, da felicidade, do equilíbrio, do amor, da compaixão, precisa ser restabelecida. Vamos dar um exemplo, por exemplo, com uma pessoa que tem problema com algum tipo de vício. Por exemplo, a pessoa tem problema com alimentação. Então, ela tem aquele vício de comer de forma desvairada, por problemas emocionais, sejam elas qual for, e ela começa a ter uma percepção que aquilo não lhe faz bem. Aquilo não está lhe trazendo a saúde física necessária para que ela tenha um bom viver e possa interagir com a vida de uma forma mais correta. Então ela começa a trabalhar a energia kármica, inclusive no corpo físico, trabalhando a questão da saúde, inclusive material,
trabalhando uma alimentação mais saudável e operando a lei na sua vida. E quando os desejos equivocados, né, do açúcar, do carboidrato, que todos nós já sabemos, né, pela ciência moderna, que não fazem em excesso, chega até a sua frente, ela sabe, não, isso não é o que o meu corpo físico necessita. E o karma, a força da vontade, faz com que ela tenha uma perspectiva, uma percepção mais profunda. É fácil? Não, meus irmãos. Existem situações, né? Cada um de nós temos a nossa, né, a nosso tendão de Aquiles, né? Aquela área da nossa esfera de vida que é mais complicada. Mas esse é o processo da gente estar aqui. Mas quanto mais a gente tem consciência, mais a gente vai entender o que é que nós devemos fazer. Esse é o trabalho de todos nós. Então, para uma pessoa pode ser alimentação, para outra pessoa pode ser sexualidade, né? Tem pessoas que são viciadas em sexo, né? Projetam, né, pornografia, gostam de ver pornografia. Chega um determinado momento que a pessoa, epa, isso não vai me levar ao caminho que eu gostaria de percorrer. Um caminho de pureza, um caminho de alegria, um caminho em que eu não estou projetando para fora. Porque muitas das vezes, meus irmãos, o que mais existe no ser humano é uma coisa chamada carência. Todos nós, em níveis mais novos, principalmente, percebemos um nível de carência. E pessoas mais velhas mesmo, né? A carência que faz com que nós, muitas vezes, queiramos os aplausos ou que sejamos reconhecidos. E chega um determinado momento da nossa vida que a gente começa a entender que não podemos mais interagir com a vida necessitando dos aplausos e das interferências das outras pessoas. Muito pelo contrário, nós já começamos a ser o norte de nós mesmos. Então, o que o outro fala ou deixa de falar, deixa de ter importância. Isso não é uma perspectiva de arrogância, de prepotência, não, nada disso. É simplesmente ser inteiro com você mesmo. Esse é o trabalho de todos nós. Pode passar para o quinto. O karma opera em todas as coisas e seres, desde o menor átomo concebido até Brahman. Para quem não sabe, Brahma é um princípio supremo, neutro, impessoal e cognoscível do universo, de cuja essência tudo emana. No seu aspecto inferior existe Brahman, o criador do universo. Isso está no nosso glossário teosófico. Então ele opera. Nós estamos aqui, mas o nosso Brahman, né, toda a psicosfera, nós fazemos parte desse todo. Lembremos, o divino, Deus, não está fora de nós. Toda a interação que nós fazemos no universo, em nós mesmos, interage no meio ambiente, interage na unidade da vida. Nós somos parte da unidade da vida. Então toda interação, toda transmutação que nós fazemos em nós e no nosso meio, ajuda na psicosfera da energia suprema. Pode passar. Sérgio, por favor. Otávio, por favor. O karma não está sujeito ao tempo e, portanto, aquele que conhece a divisão última do tempo desse universo conhece o karma. Então é uma lei imutável. O tempo que nós conhecemos aqui por estarmos encarnados é um tempo psicológico. Quanto mais a gente vai se aprofundando espiritualmente na nossa vivência, nós mais entendemos que, na verdade, são ciclos. Hoje nós estamos aqui encarnados, daqui a pouco vamos para outro ciclo. É que nem o Pralaya e o Manvantra. Podemos passar. Eu quero dar uns exemplos, porque daqui a pouco chega no meu horário. Sétimo, para todos os outros homens, o karma, em sua natureza essencial, é desconhecida e incognoscível. Para todos os outros homens, o karma é uma natureza essencial, desconhecida e incognoscível. Ou seja, independente de você querer estudar ou não essa lei, ela vai ser presente na nossa vida. Se você quer se viciar em um determinado equívoco, você vai perceber que nessa vida ou em outra, você vai ter que responder, vai ter que se libertar desse equívoco que você se ligou. É uma lei universal. O próprio mestre, o mestre Kuthumi, ele relata que ele passou mais de 25 anos estudando essa lei. É uma das leis mais difíceis. Anne Besant, em um dos seus livros, ela comenta que é uma das leis mais difíceis de você entender como é a operação dela. Porque é impressionante, meus irmãos. Aqui na minha cidade, há mais ou menos 2 anos atrás, teve uma situação que em um shopping
uma haste de uma antena caiu. Caiu, era uma coisa muito pesada e caiu justamente em pé em um determinado local. Nesse local onde essa antena caiu, uma pessoa resolveu, um funcionário do shopping resolveu sentar para poder se alimentar, fazer um lanche. Naquele determinado local. Outras pessoas estavam próximas, mas caiu exatamente matando aquela pessoa na hora. Aí você para analisar, né? Como essa lei é precisa e exata e a gente não sabe de nada. Portanto, nós não sabemos se amanhã nós estaremos vivos. Então, nós temos que fazer o trabalho de alquimia, de transformação, entendendo, criando uma sabedoria para que a gente possa criar possibilidades para que na nossa próxima existência nós possamos ter recursos melhores para poder interagirmos com a vida de forma mais plena. Por isso que o estudo da teosofia, dessa sabedoria perene, é tão salutar. Porque nos liberta, nos ajuda a libertar. Não é propriamente nos liberta, nos ajuda. Nós temos que... A leitura é importante, mas a gente tem que colocar essa leitura no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa vivência. Pode passar, por favor. Número 8. Mas as suas ações podem ser conhecidas pelo cálculo da relação entre a causa e o efeito. Este cálculo é possível porque o efeito está incluído na causa e não é posterior a ela. Podendo entender dessa forma, meus irmãos, a gente começa a deixar de que, como eu falei ainda há pouco, reclamar da vida. Existe uma perfeição. Todas as situações, onde quer que nós estejamos, na nossa família, aquela família, aquele pai complicado, aquela mãe também com problemas sérios, irmãos dos mais diferentes tipos de situações e desejos e relações, é o local de aprendizado. Lembremos que a vida é uma escola. Estamos aqui para aprender. Como é que nós nos relacionamos com essas pessoas? Será que nós estamos interagindo com amor, com respeito, com carinho, respeitando, harmonizando, ou estamos em embate com essas pessoas? Vai a reflexão aí para todos nós. Pode passar para o nono, Otávio, por favor. O karma dessa terra é a combinação dos atos, pensamentos de todos os seres e todos os graus que se envolvem no Manvantara, ou corrente evolucionária anterior, do qual procede o nosso Manvantara. Ou seja, a lei da unidade, a lei dos ciclos, tudo é uma relação. E esse processo de manifestação do universo, ele vai interagindo, ele vai evoluindo a depender da psicosfera e dos processos que cada um de nós estamos aqui interagindo com ele. Então, a gente sempre comenta, né? Basta um de nós conseguirmos acender um pouco da luz de Cristo em nós, para que possa iluminar e ajudar, né? Como um candeeiro, como Jesus Cristo falava em uma das suas parábolas, né? Todo um ambiente. Então vamos levar a luz para os locais que nós estejamos, meus irmãos. E o último, devido ao fato que tais seres incluem senhores de poder e homens sagrados, assim como seres fracos e maldosos, o período de duração da Terra é maior que a duração que qualquer entidade ou raça que viva sobre ela. Depois de um determinado momento, meus irmãos, que nós estamos nesse processo, a gente vai amadurecendo como espírito, a gente vai começando a se cansar. O cansar, muitas vezes, é aquele cansaço de alma, de viver vidas e pós-vidas. E nesse processo ininterrupto, né, de vidas e mais vidas, a gente começa a perceber. Tem que existir alguma coisa a mais. E a gente começa a perceber a importância desse trabalho de autoconhecimento para que vai nos gerar a autorrealização. E todos esses seres, né, a gente começa a perceber os poderes, os homens sagrados, porque da mesma forma que a gente entende que existem pessoas mais grosseiras, nós começamos a entender que existem pessoas mais sábias. Pessoas que interagem com a vida de uma forma mais salutar. E esse é o nosso trabalho. Eu gostaria de dar um exemplo, só para finalizar a minha fala, de uma situação que aconteceu com meu pai. Vocês vejam como é a relação do karma, né? Na verdade, duas. São dois exemplos bem simples, mas que me fizeram refletir muito.
Meus irmãos, o karma tem a ver com a nossa vibração no aqui e agora. Como nós estamos vibrando. Como nós estamos produzindo a nossa vida, as nossas relações, o nosso trabalho. Como nós estamos vivendo. Será que é de forma plena? Né? Esse momento de pandemia está fazendo muita gente refletir. Porque muitas pessoas reclamavam por estar trabalhando demais. Agora muitas pessoas estão perdendo o emprego. E muitas pessoas estão percebendo que trabalhar é importante também, faz parte do processo. Nos dá dignidade, né? O trabalho dignifica o homem. E meu pai, quando ele tinha mais ou menos uns 45, 50 anos, ele já era pai de família, ele teve a possibilidade de receber uma promoção, ele foi bancário. E essa promoção na época, né, ele é do Banco do Brasil, na época de muitas décadas atrás, né? O Banco do Brasil, ele dava uma comissão a mais para quem era caixa, que tratava com dinheiro. E meu pai, quando recebeu essa possibilidade, porque ele era o mais velho, né, ele resolveu rejeitar. Porque ele tinha alergia, porque antigamente a gente tinha aquele dinheiro velho, né, e ele tinha alergia ao dinheiro e ele resolveu rejeitar. E tinha uma pessoa bem mais jovem que estava acabando de casar, de noivar para casar, né, que ele resolveu ceder para esse rapaz essa vaga. E o rapaz ficou grato por essa possibilidade, né? E aí se passaram 5 anos, 10 anos, e esse rapaz recebeu essa promoção, começou a trabalhar com caixa, recebeu um adendo muito maior no seu salário, e meu pai continuou no trabalho dele, né? Se passaram 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e aqui no meu estado foi formado um centro de processamento do banco. E quando teve esse centro de processamento, né, vários cargos são formados. E meu pai nunca foi uma pessoa política, de estar com aquela questão de jogo político para conseguir cargos ou coisa parecida. Mas ele foi surpreendido que o gerente lá da agência que ele trabalhava o chamou e disse: ó, Napoleão, você veio uma decisão lá de cima, de Brasília, e eu tenho um cargo de alta diretoria que é para você. Você vai começar a trabalhar nesse setor que foi criado a partir da próxima semana. E ele ficou sem entender por que foi que foi dado esse cargo de alta chefia para ele. Depois de algumas semanas ou meses, ele descobriu que aquele rapaz que ele ajudou, né, deu a vaga de caixa no começo da sua carreira, se tornou o presidente do Banco do Brasil. E depois de 30 anos, tendo a possibilidade de abrir um setor aqui no meu estado, e os diretores, presidentes foram para lá para poder ver os cargos, quem ia colocar. Todos os cargos vocês podem distribuir com as pessoas que vocês acham que tem valor. Agora, tem uma pessoa que eu sei que tem valor e que essa pessoa já tem uma vaga garantida e eu quero que vocês deem essa vaga. E quem era essa pessoa? Meu pai. Vocês vejam que uma atitude que a pessoa faz sem querer nada em troca, veja a importância disso, meus irmãos. Pode fazer com que ela tenha benefícios nessa própria vida. O rapaz ficou agradecido, o sentimento de gratidão foi grande, que ele guardou durante a vida toda, tendo uma possibilidade de ajudar, ele terminou ajudando meu pai, ele terminou ficando alguns anos a mais, né, e sendo incorporado na sua aposentadoria e tudo mais. Então, o karma tem a ver com ação e reação. Como nós interagimos com a vida, o que é que nós damos da vida, será que a gente dá o nosso melhor? Isso é muito importante. Se nós fizermos uma ação sem querer nada em troca, pelo simples fato de fazer porque o nosso espírito está emanando essa luz e percebendo que esse é o caminho que a gente tem que ter, isso fará com que nós tenhamos uma vibração energética que puxará a lei divina em nosso favor. Mas não é porque a gente faz isso que a gente vai operar. Um exemplo muito grande disso é a nossa querida Annie Besant, né? Ela disse que ela era um manancial de luz, um manancial de emanação. O dinheiro que ela recebia do mundo todo, ela distribuía em vários trabalhos sociais e sempre chegavam ajudas e sempre esse processo de catalisação de luz terminava sendo operado. Então,
Esse foi um exemplo que eu quis dar para meu pai. Eu ia dar outro, mas a gente deixa para outra oportunidade, porque a gente já chega nos meus 20 minutos e passa a palavra para o Otávio e a gente agradece. Por favor, ajude a nossa editora, a gente está passando por uma situação difícil, né? A gente que traz os livros aqui para a língua portuguesa, a crise está grande, a gente tem lá vários funcionários. Quem puder entrar na nossa editora, fazer a compra de alguns livros para dar de presente, aproveitar que a gente está com uma promoção agora por causa da crise e estamos juntos nesse caminho, né, de levar luz a nosso país. Muito obrigado a Serginho, a Otávio, namastê a todos que estão presentes. Obrigado, Igor. Vamos ter novas oportunidades surgindo aí nesse nosso caminhar, que elas possam continuar vindo, nos trazendo a chance de continuar estudando juntos, refletindo e aprendendo juntos. Seguimos aqui então com os nossos aforismos, voltando a essa questão do karma da Terra, que para mim é muito forte, muito curioso, muito interessante para que a gente tente refletir sobre o que é o karma coletivo, o karma que acomete a todos nós, formando uma humanidade, como elo subsequente de humanidades que nos precederam e de todos os egos que conosco evoluem juntos. O 11º nos diz o seguinte: o karma desta terra e das suas raças, ou ciclos de humanidade, começou em um passado tão longínquo que as mentes humanas não podem alcançá-lo. Por isso é inútil investigar o seu início. Uma das perguntas que foram feitas aqui no correr dessas nossas semanas era quando o karma se inicia. Nós podemos tentar imaginar um karma que inicia no que diz respeito a uma personalidade. Nós podemos imaginar o que um karma se inicia como personalidade, mas essa mesma personalidade já traz consigo um karma acumulado da individualidade. Nós podemos imaginar quando começa um karma da individualidade no que diz respeito à condição humana. E ele em si é, talvez, plausível de ser compreendido num dado momento de iluminação. Agora, ainda assim, esse karma que se inicia numa dada individualidade está possivelmente associado com um conjunto de egos que evoluem juntos. Antes, talvez, até do estabelecimento daquela individualidade em si, ou daquela individualização em si. E aqui ele está falando de um karma da Terra. Esse é um chamado para nós. E esse talvez seja um chamado que vem mais fortemente para nós nesse momento em que estamos tendo a chance de, confinados, olhar para dentro e descobrir mais diretamente quem nós somos e o que estamos fazendo. E por que, eventualmente, passamos por essa possibilidade de olhar para dentro e tentar entender quem nós somos e o que estamos fazendo. Se fala que este globo que nós temos como nossa casa, a Mãe Terra, ou Gaia, na verdade é um globo de um conjunto de 7 globos. E os Mahatmas, em algum dado momento, nos dizem que este globo é um globo que possibilita uma expressão de causas. Nós temos globos de consequências e globos de causas. Causas que possibilitam um construto, uma construção. O que nós estamos construindo? Vindo eventualmente em cadeias e em rondas anteriores, o que nós estamos construindo agora? De algum modo se fala que nós estamos no 5º ciclo da humanidade que evolui neste globo, neste momento, nesta ronda. E esse 5º ciclo, se diz, está ele todo em provação, por conta do que teria ocorrido no 4º ciclo, em que um conhecimento de leis ocultas não só pôde ser acessado, como manipulado em benefício próprio. E porque foi manipulado em benefício próprio, Platão, entre outros, escreve sobre o afundamento de Atlântida, Crítias e outros textos, ele acaba tratando sobre isso, diz que o seu avô Solon teria descrito algo associado àquele período ou ciclo anterior da humanidade. O 5º ciclo no qual nós nos encontramos estaria todo ele sob provação, com uma possibilidade, quiçá, de poder ascender a uma percepção e realização mais profunda se conseguir passar por esse momento probatório. Então, nós vemos que existe uma possibilidade de um karma se acelerar e que o aceleramento do karma está associado com um período que, nas tradições
ocultistas, é chamado de período probacionário. Mas o curioso é que aqui se reporta, como foi reportado nos aforismos anteriores, da existência de um karma coletivo que nos toca a todos. Na semana passada eu tive a oportunidade de ouvir um ensinamento que me toca muito profundamente o coração, trazido por Dalai Lama, lembrando e ressaltando um ensinamento de Nagarjuna, conhecido como a Grinalda Preciosa. E num dado momento desse ensinamento de Nagarjuna, um grande lumiar para a humanidade, ele nos diz o seguinte, quando nós imaginamos que conhecemos alguma coisa do karma. Ele nos diz o seguinte, nos falando de uma unidade da vida e deste karma coletivo, e da possibilidade, eventualmente, de uma transcendência, de uma libertação que não é isolada, mas há de ser alcançada por todos os seres. Ele nos fala assim, que todos os méritos e as boas sementes das minhas ações positivas frutifiquem nos demais, e que todas as más ações e todas as ações iníquas produzidas por aqueles que caminham comigo frutifiquem em mim. Isso me parece muito profundo. Nós imaginamos que podemos produzir boas ações para fruir os efeitos consectários das nossas boas ações. E, de repente, um sábio que tenta nos trazer a percepção da luz que está dentro de nós mesmos nos diz que tuas ações meritórias, se és capaz de produzi-las, frutifiquem em benefício de todos os seres, e não do teu próprio. Se fala que neste ciclo, ou nesta terra, neste globo, num determinado momento anterior ao ciclo que vivemos, nós recebemos a mente. A mente, o fogo da mente nos foi dado por seres libertos, que abdicam do seu processo evolutivo para prender-se neste karma desta terra, possibilitando aos seres humanos a realização daquilo que são, e que não seria possível se fossem apenas dotados de um corpo e de uma expressão em si. Algo faltava, que a Terra não podia dar, e que a Lua não podia dar. Então, de repente, chegam Pitris solares, ou Agni Shivatas, e que, aprisionando-se nas seres que aqui evoluem, perduram com eles, até o alcance da plena liberação. E aí nós vamos ter, então, um bom tempo. Se diz que um ato de sabedoria é entender o karma no qual nós estamos inseridos e, de algum modo, abrir-se para vivenciá-lo. 12. Deve-se permitir que as causas kármicas já colocadas em movimento prossigam até esgotar-se. Porém, isso não autoriza ninguém a recusar ajuda a seu semelhante ou a qualquer ser sensível. Talvez não seja muito fácil olhar para o sofrimento daqueles que caminham conosco e dizer, é o karma dele. Ele tem que ser vivido e esgotado. Se diz que uma inação num ato que esperava-se ajuda, soa como uma ação sem mérito de aquele que ouvida a compaixão. Então, nós vemos o que está acontecendo com todas as pessoas que caminham conosco. Existe uma possibilidade, eventualmente, de compreensão, e normalmente nós somos pródigos e prodigalizamos a compreensão da vida dos outros, mas sequer conseguimos entender a nossa própria vida. Se nós realmente pararmos, descobriremos que não conhecemos nem a nós mesmos. E como podemos nos arrostar a ideia e condição de conhecer a vida do outro, olhar para o sofrimento e dizer, é o karma dele. Talvez, quando está diante de nós, a recusa em ajuda é um ato em si que produz um karma. 13. Os efeitos podem ser compensados ou mitigados por pensamentos ou ações da própria pessoa ou de outrem. Os efeitos resultantes representam a combinação e interação de todo o conjunto de causas envolvidas na sua produção. Assim como o karma vai ter sua gênese num plano mental, a compensação ou mitigação também se dá quando nós emanamos
bons pensamentos. E, eventualmente, quando buscamos compartilhar do sofrimento dos nossos irmãos, auxiliando-os naquilo que lhes cabe, quando nós somos chamados para fazê-lo. Quando nós somos chamados para fazê-lo, ninguém pode nos dizer isso. Ouve a voz do silêncio e ouve o som do teu coração. Descobre e percebe o sofrimento no mundo e faz como se faz a exortação na voz do silêncio que diz: antes de te preocupar em secar as lágrimas do teu sofrimento, secas tu as dores e as lágrimas de todos aqueles que estão sofrendo contigo. 14, ou 14º, na vida dos mundos, das raças, das nações e dos indivíduos, o karma não pode agir, a menos que haja um instrumento adequado para a sua ação. Ai daquele que se transforma no carrasco, mas os carrascos surgem e normalmente jungidos e vinculados numa sequência infinda ou incapaz de sermos percebentes ou seres que percebem o seu início em relações de causa e efeito que nos fazem irmãos nessa mesma humanidade. Às vezes, irmãos nessa mesma humanidade consanguíneos e às vezes muito mais próximos do que outros irmãos, por conta da intensidade do karma e também, por que não dizer, por vezes, do ideal que nos inspira. Nós nos encontramos e voltamos a nos encontrar. E, eventualmente, quando nos encontramos, temos a nova oportunidade de sermos o agente através do qual o karma se expressa. Fazê-lo de modo autoconsciente talvez seja responder a um chamado daquilo que nos cabe. E ainda assim, uma máxima de sabedoria nos diria: ai daquele que se faz como instrumento para que o karma se opere. Os Mahatmas diriam que o amor e o ódio são os sentimentos que perpassam de uma a outra das nossas encarnações. E, de algum modo, um sábio nos diria que o ódio só se desfaz pelo perdão. Enquanto um instrumento apropriado não for encontrado, o karma que depende dele permanecerá não manifestado. E aqui nós podemos falar, inclusive, na construção de um arcabouço físico instrumental, com um mental objetivo, um mental concreto, com emocional e com um físico capaz de experienciar a porção do karma acumulado que seria dada a ser experimentada naquela encarnação. Se fala, e isso vai ser tratado com mais vagar nos nossos encontros futuros, que numa única encarnação existem situações antagônicas que não nos permitem vivenciar o todo do nosso karma acumulado, porque um instrumento adequado para vivenciá-lo e fruí-lo ainda não estaria passível de ser encontrado. Enquanto um homem, 16ª, está vivendo o karma no instrumento que lhe foi dado, o seu outro karma ainda não manifestado não é esgotado por outros seres, nem por outros meios, mas permanece acumulado ou reservado para operar e ser amadurecido num futuro em que ele se torne, então, inevitável. Durante esse lapso de tempo, não há deterioração na sua força nem mudança na sua natureza. Um karma que amadureceu e entrou num agregado acumulado há de ser experienciado no seu devido tempo, no seu devido espaço, com os instrumentos que o farão vivenciá-lo. 17. Estamos passando rapidamente para que nossa querida Sandra também disponha de um tempo para apresentar os aforismos finais. A adequação de um instrumento para a operação do karma consiste na conexão e na relação exatas do karma com o corpo, com a mente, com a natureza intelectual e psíquica adquirida pelo eu superior em qualquer encarnação. Vai haver, então, uma sinergia que possibilita a experiência vívida do karma, conectando, então, e dando sentido àquilo que nós sentimos física, emocional e mentalmente. Se diz que um karma com mérito físico nos possibilita, eventualmente, uma fluência de uma vida amena
e, eventualmente, embora amena, a vida tenha a possibilidade de ser fruída, emocionalmente nós sentimos uma carência e nós temos que tentar entender o que, por quê e como essa equação nos faz termos falhas ou faltas emocionais ou mentais quando temos tanta substância material. 18. Todo instrumento usado por qualquer eu superior em qualquer vida é adequado para o karma que opera através dele. Ele vem exatamente na forma necessária para que possa esse karma acumulado, amadurecido, poder ser vivenciado. E nós, às vezes, nos indignamos e falamos de uma injustiça no que possa ser a vida manifestada, sem conseguir entender que, eventualmente, os bônus e ônus que cada um de nós trazemos conosco são o exato termo e a exata medida para a experiência pedagógica e libertadora que estamos prestes a vivenciar. 19. É possível acontecer mudanças no instrumento ao longo de uma vida, de modo a torná-lo adequado para um novo tipo de karma. E isso pode ocorrer de duas maneiras. A. Através da intensidade do pensamento e do poder de um voto. Isso talvez possa ser lido de um outro modo como colocar-se num caminho que talvez acelere uma tentativa de progresso e libertação, que pode ser motivada de modos diversos, mas há quem diga que a real e última motivação é fazer isso em benefício de todos os seres. Quando nós conseguimos descobrir que nós ajudamos, não atrapalhando, e que nós podemos ajudar ajudando, talvez nós consigamos descobrir que existe a melhor maneira de ajudar, ajudando, que seria tornar-se sábio. Tornar-se sábio não para daqui sair, mas sim para poder iluminar e ajudar todos a descobrirem o que são e realizarem aquilo que são. Quando nos colocamos, eventualmente, aprumados com o propósito dessa natureza, podemos fazer um voto de tentar viver a vida espiritual. E, dependendo da intensidade desse voto, um aceleramento do karma, que, passado esse processo de provação, estabelecerá uma possibilidade de serviço mais intenso, pode ocorrer, nos diz a literatura ocultista, ou através de alterações naturais devido à completa exaustão de causas velhas que venham a se transformar então em causas amadurecidas e nos possibilitam passar por experiências coletivas, possivelmente como de um modo bastante curioso estamos passando aí nas últimas semanas. 20º, o corpo, a mente e a alma têm cada uma a sua capacidade de ação independente. O ser cônscio, dotado de um corpo causal, tem em si a prerrogativa de fazer com que o que pensamos, falamos e agimos, ou a maneira como agimos, tenham realmente uma coerência e não sejam apenas parafernália fenomênica de um discurso por vezes vazio. Qualquer um deles pode esgotar os efeitos do seu karma, independentemente dos outros. Algumas causas kármicas mais remotas ou mais próximas do momento de sua produção do que as causas que operam através de outros canais. Vou até o 21, que nos diz: o karma é, ao mesmo tempo, piedoso e justo. O que nós entendemos por piedade e justiça? A piedade e a justiça são apenas polos opostos de um todo único, e a piedade sem justiça não é possível nas operações do karma. Com frequência, aquilo que o ser humano chama de piedade e justiça é defeituoso, errôneo e impuro. Karma é essencial e profundamente a lei da harmonia universal. Sandra? Olá, boa noite a todos. Continuando na contribuição, né, do que foi estudar esses aforismos, realmente lê-los e guiar-se por aquilo que
né, a intuição fala e conduz a uma percepção, quem sabe, mais sutil. Mas é um convite para todo mundo, faça o mesmo. O fato da sociedade incentivar o livre pensamento é o que me motiva muito daqui. É da ideia de que você tem uma percepção, essa percepção pode ser compartilhada, e as pessoas podem ter o acesso ao mesmo material e poder fazer as suas construções e as suas avaliações ao longo de todo o período, né, de uma proposta de estudo e de busca espiritual. Continuando, no aforismo 22, fala-se assim: há 3 tipos de karma. A, o que opera nesta vida atual através dos instrumentos adequados. B, está sendo produzido ou acumulado para ser esgotado no futuro. C, o karma guardado desde vidas anteriores e que ainda não está operando, porque permanece inibido pela inadequação do instrumento atualmente usado pelo eu superior, ou porque permanece inibido pela força do karma atualmente em operação. Enfim, inicialmente a gente pode ver, né, pode literalmente observar que a condução dessa caminhada, ela está sendo feita, na verdade, pelo eu superior. Todo o ajustamento que o karma faz, ele tem a condução superior, né? Então, todos os arranjos, a questão de termos o karma passado, né, com o resgate atual, o karma presente, que também pode ter um resgate presente, mas tem um potencial de futuro aí, né, porque muitas vezes agimos de forma inconsciente na nossa vida, e toda ela é uma condução espiritual. E o karma antigo, que aguarda a situação de instrumento adequado para ser operado. E o que a gente já observou também, isso vai ser confirmado mais à frente, é que se ainda nessa vida a busca espiritual ela também der uma condição de que o indivíduo, por seu esforço próprio, por sua conduta consciente da busca da sua evolução, né, o eu superior ganha mais força e em algum momento, né, vai que esse karma tão antigo, ele não há uma situação de também ser acelerado, né? Há pouco o Otávio comentou sobre isso, do propósito de toda a intenção e a vontade que o indivíduo, o homem, pode desenvolver, né? Isso é um esforço muito pessoal. Eu lembro aqui muito rapidamente que a Nibesa, ela fala que o karma, na verdade, é o interrelacionamento entre tudo o que existe. Isso é karma. Ele surge durante a manifestação do universo, no que se refere a esse universo, e torna-se latente quando da sua dissolução. Mais adiante a gente pode entrar nisso, porque o conceito de Manvantara, né, já foi citado, né? E quando em latência ou no pralaya, o karma ainda está aguardando sua oportunidade. O 23, por favor. Otávio. Obrigada. 3 campos de operação são usados em cada ser pelo karma. O corpo e suas circunstâncias, a mente e o intelecto, os planos psíquico e astral. Como uma forma da gente compreender mais amplamente, né, esse conceito de karma em operação, eu até falo que é um momento talvez de não entendimento, de confiança, né, por aquelas forças, né, pela lei que a gente hoje estuda, mas na verdade não tem a visão plena de toda a situação, mas é a lei que por todas as outras funcionam, né? O universo é manifestado sob, né, a regência dessa lei do karma. Então, a partir de um corpo e suas circunstâncias, eu posso estar falando, né,
onde nascemos, que família, condições de saúde, né, condições financeiras, estudo, acesso a eles, desenvolvimento de saúde, perdas, ganhos, mudanças na infância, juventude, religião e outras condições que são bem aparentes numa vida de fenômenos, né? Nada é por acaso. Todas essas situações, ela vem num conjunto para que o karma opere, né? E traga, na verdade, nas suas experiências, as suas circunstâncias, um resultado pedagógico. Eu entendo que a operação, né, do karma, a sua integralidade, ela tem uma perspectiva pedagógica. Afinal, se num provérbio antigo, né, muito usado pelos nossos pais e nossos avós, se a vida é uma escola, e aqui a gente entendendo que há toda uma operação da grande lei do karma sobre ela, ela tem uma relação pedagógica. Precisamos nós, né, como alunos ou aprendizes, a prestar atenção, né, a essas lições que são preciosas. Afinal de contas, nós estamos num momento exato, perfeito para a nossa aprendizagem. Não vamos nos distrair por aí. A mente e o intelecto, da mesma forma, o ambiente, o acesso ao desenvolvimento do intelecto, a convivência nos primeiros anos. E eu me lembrei aqui, enquanto, né, pensava que fosse essa situação, quantos aqui não podem falar que houveram influências de pessoas, às vezes pessoas da família, sim, nossos pais, ou às vezes tios, ou às vezes professores, ou às vezes todo um conjunto de situações diferentes até do que seria rotineiro, uma situação especial. E se de repente também isso não for uma ação pedagógica, né, continuando nessa linha de pensamento, essa não for uma ação em que a gente está recebendo ali, medianamente falando, na capacidade da nossa humanidade, mas uma instrução para ser melhor, né, desenvolvida, melhor percebida e levar isso como uma forma de experimentação na vida, um conceito, um conselho, algo que quando a gente recebe nos marca, né? De repente tem alguma função, ou de repente simplesmente é um momento para você refletir, descartar, né? O exercício da percepção. O plano físico e astral. Relativo da mesma forma à aprendizagem e projeções de vidas futuras. Por que eu falo assim, gente? Eu estou lendo o que eu tenho escrito, né, nesses estudos. Atenção ao momento presente nas nossas construções, pois o karma futuro já é registrado aqui. Se não realizado nessa vida, será o nosso karma futuro. E aqui lá na frente, um próximo aforismo fala sobre isso rapidamente. Os planos psíquico e astral têm essa influência, como já foi lembrado também anteriormente, de marcarmos, estamos construindo nosso karma. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, o que nós emitimos. Somos o potencial criador da vida. E muitas vezes não nos conduzimos adequadamente, né, diante de todo esse potencial. Novamente, lá atrás a gente tinha falado sobre a questão da distração, aqui a gente tem que falar da concentração, né? As indicações a uma disciplina de estudos e meditação também não é por acaso. É para que o ser humano possa também fazer a mais adequada condução da sua vida, enquanto indivíduo, e de toda a interferência que ele possa causar, né? A gente vai ver mais adiante nisso. 24, por favor. O karma acumulado e o karma presente podem, né, cada um deles ou dois ao mesmo tempo, operar em todos os 3 campos de operação kármica também ao mesmo tempo. Ou pode ser que um tipo diferente de karma opere ao mesmo tempo em cada um dos 3 campos. Só um reforço. Lembra lá atrás, no aforismo 23, nós comentamos sobre essa
possibilidade, né, da interferência de um karma presente, futuro que porventura a gente está esperando para outra vida e vai que em alguma condição, uma mudança da nossa conduta ou das nossas disciplinas, né, um efetivo vontade genuína de transformação, né, de busca de servir na construção e na evolução, né, da humanidade e de todos os seres, nós conseguimos também estar operando junto com o karma nesse sentido de que as situações podem ser mudadas, inusitadas. Daí talvez ela também seja uma lei muito misteriosa, né? A Annie Besant, ela fala rapidamente de que o karma, a lei das leis, não é uma lei especial, mas uma condição universal, a lei da qual dependem todas as outras leis, da qual todas as outras leis são expressões parciais. O Gita, livro sagrado, diz que ninguém dotado de corpo pode escapar a ela. Iluminados, seres humanos, animais, vegetais, minerais, todos estão evoluindo dentro dessa lei universal. E sabendo nós, então, que a gente viu no 23, que o plano físico atual interfere, nós estamos em consonância na construção, né, desse karma. 25, por favor. O nascimento em qualquer tipo de corpo e obtenção dos frutos de qualquer tipo de karma se devem à linha da tendência preponderante do karma. Essa é uma outra questão que a gente, né, desenvolve da seguinte forma. Como existe a inter-relação dos karmas sob o ponto de vista do estudo, pois na realidade, né, na nossa realidade última, né, e espiritual e que justifica e permeia toda a existência no mundo, do mundo, né, deste mundo e do universo, porque é a grande respiração de Brahma, né, a vivência do karma é uma só. Haverá uma predominância de um tipo de karma em função de todas as condições anteriormente citadas, e penso eu, em especial, pelo karma feito no presente. Eu acho que isso é uma condição, nos dá a responsabilidade muito grande do eterno agora. Se nós formos pensar numa linha de o karma como uma expressão, né, um desenho de uma balança, e a balancinha tem os seus dois braços, né, e pensando que um tem valores positivos, outros negativos, e ali fica ali ao longo das vidas, né, tentando o equilíbrio, pensando em como forças, o ideal da balança é servir como um instrumento de equilíbrio a essas forças, né? Encontrar um ponto único e mediador, ou talvez o ponto de origem. Se pensar em forças positivas e negativas, elas, nas suas relações, sendo uma inter-relações de forças, elas podem vir numa cessação de disputa em algum momento que o karma, né, for encontrar essas forças um ponto de apoio, um ponto nulo, ela pode abrir a visão humana tão distraída com tantas informações que perpassam nela, né, as suas importâncias do ego que está aqui a serviço, mas acha que na verdade é o motivo da existência da vida, né, aquele ser mais ainda aprendiz e de repente no equívoco de que ele acha que ele é a grande razão, ele é a única grande razão da sua existência e não vê objetivos maiores, né? E daí, em algum momento, isso se desfaz e ele consegue ver um ponto, um foco, um ponto superior ou mediador em que vê uma verdade última, uma realidade última e daí o karma talvez não seja mais necessário, né? O Otávio há pouco estava falando da tradição ocultista, né? E o que também a gente pode ler
eu entendi que nesse momento que o karma não tem a sua necessidade enquanto a função pedagógica, é porque aqui vem, se torna um ser conhecedor e cooperador, né, de toda a evolução do mundo que continua. O 26, por favor. A força da tendência kármica influencia a encarnação de um eu superior, e qualquer família de eu superiores durante 3 vidas, pelo menos, quando não adotadas medidas de repressão, eliminação ou compensação. Eu fiquei muito reflexiva nesse ponto, porque dá para compreender que nessa subida, né, ou na compreensão de que há um caminho espiritual e na comparação que se faz, que é o caminho até o cume de uma montanha. Então, nessa subida, né, como eu tinha comentado, a gente não está sozinho. Indivíduo, ainda que a experiência seja individual, mas a gente tem um grupo, né, próximo, que, né, em algum nível, e a gente não tem essa capacidade de julgamento, estamos próximos nessa tentativa do alcance do cume da montanha. Então, nós estamos numa família de eu superiores, né? E esse grupo, pelo que eu entendo, estará, né, presente em algumas experiências, em algumas vidas, e isso não, quando também não adotadas medidas de repressão, eliminação ou compensação, que a gente pode explorar, né, do que vem se tratar. 27, por favor. As medidas tomadas por um eu superior no sentido de reprimir tendências, eliminar defeitos, de compensá-los, colocando em ação causas diferentes, irão alterar o poder da tendência kármica e encurtar a sua influência segundo a força ou fraqueza dos esforços feitos na concretização das medidas adotadas. Eu acho que aqui foi a evolução, né, do estudo do karma nesse sentido. Lá atrás a gente falou da força da tendência kármica. Enquanto indivíduo, ele pode ser operado por uma tendência, ou seja, ele pode estar sendo influenciado, imagino eu, nessa perspectiva por um karma muito mais presente, muito mais futuro, ou o karma acumulado, que veio de uma forma mais incisiva, né, numa determinada vida, e também numa relação de eu superior, e imaginando todo o propósito, todo o sentido, seja do indivíduo mais ou menos consciente, né, do que seja um propósito de vida espiritual, ou indivíduo mediano, vamos dizer assim, do que a maioria de nós, da nossa humanidade, estamos, né, e eu acho que eu me incluo nisso. As medidas tomadas de toda a condução é feita pelo nosso eu superior, e em algum momento, seja para o indivíduo que tem uma clara definição do seu propósito de vida espiritual, seja para o indivíduo mediano, essas tendências, seja elas qual forem, elas podem novamente fazer a sua influência, e o indivíduo mediano, que, por exemplo, ele se apegar a uma fraqueza, né, que ainda o atrapalha nessa evolução, de repente essa própria fraqueza, ela vai ser o instrumento do seu aprendizado, né? Enquanto que a força que alguém tenha num indivíduo mais consciente, né, da sua vontade de ser superior e desejoso de alcançar a montanha, ele, só um instante, ele pode também ser passado por uma prova, imagino eu, para realmente ver se aquela força ela está consistente para seguir adiante no caminho. Vamos nos lembrar, até ao longo de toda, né, essa exposição nas quintas-feiras, nesse projeto de Karma, Dharma e Reencarnação da Sociedade Teosófica, foi dito pelo irmão Antônio Buch
que o que nós aprendemos, nós levamos, né? Aquilo que conseguimos superar, aquilo que não conseguimos superar, nós vamos ter que repetir a lição, né? Novamente, lembrando o sentido pedagógico, né? A gente vai ter que repetir o ano, né? Apesar que tem gente que pode não gostar de ouvir a história de repetir ano, mas enfim, a gente vai passar pela lição novamente, porque ela continua será provavelmente usada como instrumento de aprendizado. Então, novamente, sejamos mais conscientes possíveis da nossa vontade, do nosso desejo de aprendizado, né? E aí as lições virão para a nossa evolução. O 28º, por favor. Ninguém, exceto um sábio ou verdadeiro vidente, pode avaliar o karma de outro ser humano, né? Sem comentários, porque já fala tudo. Não nos preocupemos aqui em julgar, né, o outro. Talvez devemos nos preocupar a nos avaliarmos e fazermos a condição de retomada da diária, provavelmente, talvez, né? Isso é uma orientação, inclusive, comum, para que nos acostumemos a nos revisar diariamente se o que fizemos naquele dia foi bom ou mal. E se foi mal, se possível, vamos nos retificar, ainda mais se for a uma relação humana, né? E se foi bom, que bom. Sigamos no sentido de possamos fazer mais, né? Pela evolução humana. Portanto, ao mesmo tempo que cada um recebe o que merece, as aparências podem enganar. Nascer pobre ou enfrentar profundos sofrimentos podem não ser punição por mau karma, porque há continuamente eu superiores, novamente, encarnando em condições desfavoráveis, nas quais eles experimentam dificuldades e provações para fortalecer a disciplina do eu superior. E disso resultam força, resistência e simpatia. Vou lembrar rapidamente da questão que o Book também, eu lembro bastante daquela apresentação, quando ele cita, né, a simbologia das 777 encarnações, e dentro de um esquema, né, ainda muito teórico para a gente, mas possível de visualização, ele fala daquelas 7 últimas vidas que o indivíduo está num ponto tal de vontade, já não é um indivíduo tão, né, mediano, que ele busca esse resgate, esse aprendizado de uma forma mais rápida e contínua. Eu fiquei pensando se não seria essa situação. Pedir ou invocar o resgate do seu karma para o pronto serviço, né? E aqui a gente, medianamente, olha para a pessoa numa situação muito, às vezes, asquerosa, ou às vezes incompreensível, ou às vezes, não sei, né? Tudo que nos remete a alguma crítica, né? Podemos estar mais errados do que a gente pensa, né? É uma observação. 29º, por favor. As influências do karma de uma raça influenciam cada unidade da raça através da lei da distribuição. Otávio há pouco não lembrou, né? Onde estaríamos nessa orbe, né, evolutiva. E a gente também atende a isso, né? A lei da distribuição. O karma nacional opera nos membros da nação através da mesma lei, mas concentradamente. Daí nós podemos até pensar nas histórias, né, dos países e que aquelas histórias nos relatam um pouco, ou mais de forma contemporânea, moderna, contemporânea, né, a formação dos países e do mundo. O karma da família governa apenas em uma nação em que as famílias foram mantidas puras e nítidas, porque em uma nação em que há mistura das famílias, como ocorre nos períodos de Kali Yuga, o karma da família é geralmente distribuído no âmbito nacional. Nesse ponto eu vou fazer rapidamente uma observação. O que é o Kali Yuga? O Kali Yuga, vamos lembrar, é um período, né, ao que me ocorre, que é uma tradução de período do ferro,
na onda humana, e isso é a doutrina secreta, e a gente pode ver isso mais detalhadamente, acredito, com o Luiz Paulino, que às sexta-feiras ele está com esse compromisso de nos conduzir nesse estudo, mas me ocorre, lembrei que o Kali Yuga é essa idade do ferro, e ela faz parte, uma característica dela, ela está bem marcada pela onda da humanidade, que antes dela fazer esse movimento de ascensão de fato como grupo humano, ela vai passar por um período muito materializado. E a gente já entrou nele, que é o Kali Yuga. Nesse momento, o que é um período materializado? É o meu momento que a experiência humana vai entrar em contato com tudo aquilo que for de mais obscuro no seu autoconhecimento. É uma fase dura. Eu acho que a gente pode até pensar relativamente na vida pessoal e coletiva, que a gente realmente está passando um período assim. Faz sentido, né? E aí, o que acontece? Passando por esse momento, eu acredito que seja um momento de muita provação, porque quando você entra num período de escuridão, nesse processo de autoconhecimento, você é indivíduo, você é humanidade, nós corremos o risco de perdermos o norte de valores. O Igor, no começo, ele citou a questão dos valores e da ética, e tudo aquilo que nos conduz à vida superior. Nós estamos passando por um momento, talvez, de risco de perdermos esse norte. Aí eu falo, entendem por que o Grupo Sociedade Teosófica ele tem a sua importância enquanto projeção de ser uma luz para que a humanidade também, a Sociedade Teosófica e outros grupos tão sérios quantos, outros grupos que falam da teosofia, e que a humanidade não perca esse sentido. Quem me conduz? Para onde vou? De onde vi? Quem eu sou, na verdade? Estamos sendo questionados nisso, o momento atual da pandemia nos colocou, de certa maneira, a fazer essas perguntas em algum nível, e a gente ainda não terminou o processo. Mas mesmo em tais períodos, o que acontece? As famílias que têm em si também uma missão, elas ficam coerentes por longos períodos para que esses membros também tenham as devidas experiências para os seus crescimentos individuais. Por quê? Porque um indivíduo crescendo, ele leva consigo, quem sabe, a família a cidade, e adiante, e a humanidade. Há todo um histórico mais complexo do que esse que a gente pode citar aqui agora. E o termo família pode-se dizer que inclui várias famílias menores. Vamos colocar numa extensão de que família não é só o consanguíneo, mas todo aquele que se aproxima das experiências semelhantes e se relaciona, famílias que se relacionam com famílias, grupos que se formam famílias. Novamente, a Sociedade Teosófica, eu, sob um ponto de vista de aproximação com os irmãos, entendo que somos uma família. O 30º. O karma opera para produzir cataclismos na natureza por concatenação através dos planos mental e do astral do ser. Aqui que eu quero falar com vocês. Lembra lá atrás que quando a gente foi falar dos planos mental e astral do ser, a gente falou de uma construção, de vigiar o pensamento, porque isso pode interferir no nosso karma futuro? Eu pensei que isso talvez estivesse confirmando a percepção anterior que eu tive. E continua. Um cataclismo pode ter uma causa física imediata, tal como um fogo interno ou uma perturbação atmosférica. Mas esses talvez tenham sido produzidos talvez tenham sido por uma perturbação criada pelo poder dinâmico do pensamento humano. O que me veio à mente rapidamente há toda uma relação de vida, tudo é vida. O planeta é vida, nós estamos cumprindo esse momento de vida, os vegetais, os minerais, os animais, toda uma relação de vida. Cada um no seu nível e na sua condição de aprendizado, ou simplesmente de receber energia
que se manifesta em alguma das formas de vida. Mas o ser humano, talvez esse seja o nosso maior problema, e por isso a gente está aqui, ele ainda não tem essa tamanha consciência de como esse poder dinâmico do pensamento humano cria, novamente, a disciplina e a meditação nos coloca numa tamanha condição de colaborarmos, né, para toda a evolução da humanidade, todos os seres. Vamos atentar para isso. 31º, do que se trata mesmo? Sim. Foi uma situação que, inclusive, o Igor até deu exemplos. Os eus superiores que não têm qualquer ligação kármica com uma porção do globo, onde um cataclismo irá ocorrer, são mantidos à parte da operação do cataclismo de duas maneiras. Quer dizer, o karma age. Ele age de uma maneira que é para um plano ser regiamente cumprido, né? E numa situação lá, a pessoa vai pegar um aeroporto, aí começa saindo do hotel, não conseguindo táxi, quando pega o táxi, pega um trânsito danado, chega lá no aeroporto, né, citando exemplos assim, e o avião já foi embora. Às vezes o avião está até ainda no pátio, mas vai que a pessoa, para conseguir embarcar, é um problema danado no balcão e tal, e a pessoa perde o avião, né? O que acontece mais adiante? O avião nem chega no seu destino por um acidente. Nós já ouvimos histórias assim. A repulsão que age em sua própria natureza. De todas as formas, eu pensando dessa forma e pensando em historinhas assim, nos acontece, e novamente, fazendo uma entrega em que tudo é regido por uma grande, né, uma inteligência superior e imanente em tudo, a permanência daquela pessoa ainda, né, na vida, de repente seria muito mais benefício, né, de benefício, beneficente para ela, para o grupo dela, para a humanidade, né? Porque ao longo da vida ela cria uma vontade de um desenvolvimento espiritual e uma vontade de servir que pode fazer a sua diferença. Outro ponto que coloca através dos chamados e advertências que lhes são feitos por aqueles que vigiam o progresso do mundo. Eu pensei só numa palavrinha para isso. Chamados e advertências, intuição. Né? E aí há várias situações comuns na vida a respeito. Otávio, se eu não me engano, acho que a gente está encerrando aqui. Sim, é isso. Irmãos, muito obrigada e espero ter contribuído de uma forma alegre a esse estudo, do qual eu sou muito afeiçoada. Gosto muito do tema Dharma, Karma e Reencarnação. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Sandra. A gente ficou aí quase regiamente dentro dos nossos minutos. São 9h10 e eu registro aqui uma pergunta que foi feita e vou pedir licença para rapidamente ler para o Igor, que recebeu esse direcionamento. Vamos ver aqui. Depois parece que surgiu uma outra pergunta, se alguém puder ajudar aí. Eu tinha visto antes aqui uma falando sobre carência. É do Michael. O Michael pergunta: controlar os desejos seria uma forma de trabalhar a carência? Teria outra, imagino, forma de trabalhar a carência? Teriam várias. Teriam várias, na verdade. Quanto mais consciência a gente tem do nosso eu espiritual, quanto mais estudo, dedicação a gente tem, eu acho que o trabalho da meditação é uma coisa que nos ajuda muito. Muitas vezes as pessoas nos questionam sobre os efeitos da meditação, que às vezes demora anos, né, décadas, para que você possa ver os efeitos. O problema é que você fica buscando efeitos, você não tem que buscar efeitos. Os efeitos são do ego. Na verdade, você tem que entender que a perspectiva é justamente o trabalho interior
que é realizado nesse processo. Quanto mais você vai encontrando o eixo dentro de si, mais você vai percebendo que essas carências são projeções que você coloca para fora. São projeções que você coloca no outro, que na verdade reverberam uma deficiência que você tem dentro de você. Então, a partir do momento que você começa a fazer esse trabalho, você vai começando a perceber que você vai deixar de criar expectativa sobre o que o outro fala ou deixa de falar. Muitas vezes você vai até chegar num determinado nível que você vai perceber, né? Porque você já vai estar num nível de perspectiva mais profunda, que você vai perceber que o outro é que está carente. É que fica esperando uma troca doentia. Então, assim, o trabalho é esse, é você criando consciência, você criando, estudando, se dedicando, vá com calma, não é um trabalho para um ano, 5 anos, não, é um trabalho para a vida, e você daqui a pouco vai se ver em situações que antes você ficava necessitando ou querendo reconhecimento ou coisa parecida, e que você não vai precisar mais, porque você já se nutre, você já está mais inteiro com você mesmo. Seria mais ou menos isso. Bacana. Otávio, se me permitir, a pergunta do Luiz Carlos Rigonato para todos, né? Quando se diz eu superior, refere-se à parte reencarnante da tríade superior? Ele pergunta se é o Karana Sharira. Então, o efeito do karma vai ser vivenciado de algum modo por esse corpo causal, né? Destinatário aí de todas as causas que foram colocadas em movimento e que vão gerar a possibilidade do aprendizado em cada término de uma nova encarnação. A personalidade é fugidia, fugaz, passageira. Ela, de algum modo, experimenta a dor na carne e o sentido emocional e, eventualmente, o remorso que vai tocando também o nosso plano mental. Mas, profundamente, o processo pedagógico está associado com esse corpo causal. Sandra, quer complementar? Na verdade, afirmando, né, o que você falou, o corpo causal é o corpo que tem pela sua própria natureza a condição de levar a experiência consigo, né, entre as vidas. Então, a veste da personalidade, ela é só a referência para as relações, né, que são realizadas em cada vida, né? Então, o eu superior realmente se trata do corpo causal, nesse sentido. Fazendo uma complementação no raciocínio na pergunta, tenham em mente, a gente tem que ter muita cautela quando a gente fala de eu superior, eu inferior, porque a gente às vezes cria dentro da nossa mente uma divisão. Na verdade, tudo é uno, né? Quando a gente fala em eu superior, eu inferior, personalidade, é só para poder didaticamente explicar algumas vibrações que existem dentro de nós. Mas todo o processo é unificado. Tudo está dentro um do outro e tudo vibra de uma forma só. Eu me lembro que quando eu li alguns livros falando sobre eu superior, personalidade, eu observador, eu tive uma experiência em que eu fiz essa divisão. E a partir dessa experiência que eu tive, né, num desdobramento, eu percebi que eu estava indo para um caminho equivocado, porque eu estava numa ilusão, né? A Blavatsky sempre fala, né, que a gente tem que ter muita cautela no plano espiritual, porque a gente pode criar ilusões. E eu estava criando uma ilusão projetada pela minha mente após ter lido um livro. Por isso que a gente tem que ter muita cautela na hora que a gente faz a leitura de um livro, para que a gente possa não tomar aquilo como verdade. Porque, às vezes, uma leitura, até de forma didática, ela pode gerar na nossa psique uma perspectiva equivocada. Então, naquele momento, na experiência, eu percebi isso e procurei fazer com que essa unidade se restabelecesse. Então, a gente tem que ter muita cautela
sobre as leituras e ter uma perspectiva sempre de observar, né? A teosofia nos fala muito disso. E eu queria aproveitar, né, falar sobre esse livrinho, quem ainda não conhece, Karma e Dharma, de Annie Besant. Esse livrinho nos ajuda muito no nosso processo de estudo, de reflexão, e é isso. Mais alguma pergunta aí, Otávio ou Sérgio? A gente tem um agradecimento de várias pessoas dizendo que foi ótima a explanação e que gostaram muito do formato de 3 pessoas trocando e complementando. E apenas o último comentário do Regis Alves de Souza. Mas as ações altruístas, sem espera de recompensa atual ou futura, são o verdadeiro karma evolutivo. É a causa da libertação, o dito Nishkama Karma, né? Uma ação sem fim, sem desejo de usufruir, né? seus frutos. Perfeito. Mas Muito a gente rapidinho. quer agradecer vocês. Nós não precisamos encerrar no YouTube, nós vamos fazer depois o upload dessa gravação lá para o YouTube, para as pessoas poderem acessar. E eu passo as palavras finais, seja do Otávio, da Sandra ou do Igor, para a gente encerrar a reunião de hoje. Com bom prazer. Muito rapidinho, acho que na parte final ali do 31º aforismo, a Sandra ressaltou a ideia, eventualmente, de deixar a intuição começar a ser ativada a partir da percepção que os sinais da vida nos trazem, né? A gente tem que aprender, eventualmente, a respeitar os sinais fechados, né? E não querer, de algum modo, driblar ou burlar e achar que, passando num sinal fechado, a gente chega mais cedo no lugar que a gente imagina que deva chegar. O karma vai nos mostrando e, eventualmente, vai nos trazendo informações de onde podemos caminhar e como devemos caminhar. E tem aí também um certo aprendizado no viver. Vamos fazer então o nosso encerramento com uma breve meditação. Otávio, Agradecemos. Sim. Deixa eu recitar um poema aqui para todo mundo, que eu abri aqui e caiu numa coisa bem interessante aqui. Conduz a meditação de encerramento, Igor. Está com você. Como? Pode fazer a meditação de encerramento, está contigo. E depois eu leio o poema? Não, lê o poema e já faz a meditação de encerramento, tá bom? Tá certo, então. Então, um poema do livro chamado Poemas Místicos de Rumi. Ele fala: sou o escravo que libertou o amo, o discípulo que instruiu o mestre. Sou a alma que ontem nasceu no mundo e no mesmo instante criou esse mundo vetusto. Sou a cera orgulhosa que fez o ferro virar aço. Passei o guento nos olhos dos cegos e ensinei homens de curto entendimento. Sou a nuvem negra que trouxe a alegria da noite da dor ao dia de festa. Sou a terra milagrosa que pelo fogo do amor se elevou e tocou a mente do céu. Noite passada, o rei não dormiu, contente de saber que eu, o escravo, dele lembrei. Não me culpe se sou escandaloso e lavrei a justiça. Foste tu que me embriagaste. Silêncio, que o espelho se desgasta, enquanto soprei sobre ele, protestou sobre mim. Então vamos respirar profundamente, entrando no nosso equilíbrio, percebendo que nós, na verdade, somos uma vibração. Que essa vibração não só se estende na nossa mente, mas também por todo o nosso corpo e também na câmara secreta próximo ao nosso coração. Luz divina esteja conosco, luz divina proteja todos nós, nossos familiares, nossos estados, nosso país. E como o texto hoje bem nos falou, o nosso planeta. Que cada vez mais possamos emanar e interagir para que a psicosfera, para que a energia de amor, compaixão, fraternidade universal
possa reinar em todos os cantos, em todos os momentos da nossa vida. Assim seja, assim é. Obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos e até amanhã com o trabalho de sexta-feira sobre a doutrina secreta. Foi um grande prazer. Obrigado pela presença de todos e uma boa noite. Boa noite, queridos. Até mais. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Sandra, valeu, Otávio, valeu, Igor. Boa noite. Boa noite, Igor. Obrigado, Igor.